Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, estamos no Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. No capítulo 5, Espaços de Aprendizagem. Bora estudar! Essa primeira parte do capítulo vai trazer uma reflexão histórica do espaço, né? O que era a escola? O que era esse espaço escolar? Que tanto acaba influenciando na questão do ensino e da aprendizagem. Então, refletindo sobre a organização espacial da escola. A palavra escola vem do grego e significa espaço do ócio. Ou seja, para os gregos, esse espaço deveria ser local de lazer, descontração e, portanto, de prazer. Qualquer local onde eles pudessem se reunir, debater ideia, poderia ser considerado uma escola. Olha que interessante, galera. Era um espaço livre, onde o sujeito ia quando queria, permanecia o tempo que julgasse necessário e debateria temas que fossem definidos em conjunto com o seu mestre. A prática escolar para os gregos estava mais associada ao livre interesse do aluno do que a prática repetitiva e orientada a determinada formação teórica. Então, era outra concepção do espaço escolar, bem diferente do que nós temos hoje. Na Idade Média, o espaço escolar começou a adquirir a conotação que tem hoje, gente, olha, desde a Idade Média. O homem medieval saía de sua casa para se dirigir a outro local específico, onde obteria conhecimento específico sobre determinada técnica de produção, fabricação ou conhecimento orientados para o trabalho. Olha, aqui começa a orientação de uma escola para o trabalho, né? Uma orientação para o trabalho. Com o surgimento da burguesia mercantil, já no final desse período, a escola e a universidade passam a ser espaços privilegiados de obtenção de conhecimento. Os debates perdem espaço para a instrumentalização do ensino. Então, aquela ideia do prazer, de eu discutir o que eu quero, perde espaço para a instrumentalização do ensino. O espaço escolar passa a ser local de aquisição de saberes e técnicas. É nesse momento também que se cunha o termo escola. Em uma sociedade muito marcada pela íntima ligação entre religião e política, a escola foi construída para ser orientada como um espaço de formação técnica, mas também religiosa, sendo presidida pelos escolásticos, clérigos responsáveis pela formação religiosa dos habitantes de uma paróquia. Olha que interessante, e até hoje a gente tem esses discursos. O dinheiro e o status social eram de importância relevante nesse final da Idade Média. Assim, a escola se torna a escada que possibilita ao indivíduo adquirir conhecimento para escalar a pirâmide social. Olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Temos esse discurso até hoje. Somente no século XVIII começam os primeiros experimentos de pensar a formação básica do ser humano em larga escala. Era preciso uma massa de trabalhadores que tivesse um mínimo de instrução necessário para operar as máquinas e otimizar o processo de produção. No século XIX, a partir do modelo prussiano, o espaço escolar passa a atender um número cada vez maior de alunos, com salas de aula que deixam de misturá-los em várias idades e passam a atender, em cada série, a uma idade específica. Gente, antes era tudo misturado. E hoje, atualmente, tem proposta para se fazer o contrário. O aluno é avaliado de maneira padronizada, visando estabelecer quem pode prosseguir na cadeia exclusiva da escola e quem deve ser retido para reaprender o conteúdo daquela série. A escola deixa de ter amplos espaços comunitários para se segmentar em diversas salas de aula, onde se define até mesmo quando e onde o contato entre alunos deve ser feito. A disciplina se torna papel principal na formação desse indivíduo, que será um futuro operário padrão.
O professor deixa de trabalhar junto com o aluno para ser disseminador de informações, fiscal e avaliador do progresso individual. O espaço escolar se torna meio de organização social. Olha esse apontamento do livro. Nos últimos 30 anos, o mundo passou por profundas transformações, assim como as formas de produção e as relações humanas. Contudo, o espaço escolar continua formatado para atender às demandas de uma sociedade que não existe mais. Para refletir. A partir dessa breve introdução histórica, é perceptível que o espaço escolar foi e é objeto primordial na confecção do tipo de ensino que se espera praticar. Ele limita determinadas ações indesejáveis naquele tipo de prática estudantil, mas também pode criar inúmeras possibilidades de interação entre alunos, entre eles e o professor, e entre eles e os objetos de aprendizagem. Como, então, buscar práticas pedagógicas diferenciadas em um espaço que atendia velhas demandas? Isso quer dizer que a mudança da pedagogia centrada no ensino para a pedagogia centrada na aprendizagem exige uma reelaboração do significado do espaço da aula. Então, como que eu saio daquilo que estava centrado no ensinar para uma aprendizagem efetiva? E aí, eles apontam, olha, vamos repensar esse significado do espaço da aula? A implantação de qualquer atividade ou método pedagógico que seja diferente da aula expositiva centrada na figura do professor merece uma revisão no espaço da sala de aula. E por que não repensar o espaço escolar? Mais ainda, seria a escola o único espaço de aprendizagem? Para a gente refletir, galera. Agora nós vamos fazer uma questão e depois continuamos o texto. Uma questão de 2022 da VUNESP. Moran defende que a educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias públicos. Aprende-se com o sucesso e também com o fracasso. Hoje se tem inúmeras formas de aprender. Aprender-se mais e melhor quando se encontra significado para o que se percebe e se deseja. Segundo o autor, o ensino híbrido, uma vez que se reduz as metodologias ativas ao mix presencial e online. Não. Muito cuidado com esse se reduz aqui. Normalmente é a alternativa errada, tá? Não é, ela não se reduz a metodologias ativas do ensino híbrido. A B. Não se reduz ao que se planeja institucionalmente, intencionalmente. Vamos deixar essa alternativa aqui? Vê se tem uma outra melhor. Olha C. Se reduz ao mix de sala de aula? Não. Não se reduz ao mix de sala de aula e outros espaços da escola. D. Não se consegue que todos os alunos desenvolvam o seu potencial? Eu não posso pensar nisso. Muito pelo contrário, o ensino híbrido está vindo aqui com a personalização e a individualização para que todos possam alcançar, desenvolver o seu potencial, considerando a aprendizagem. Aí. Mostra visões e formas de viver idênticas de profissionais e alunos? Não. Gente, é a alternativa B de bola. De fato, o ensino híbrido não se reduz ao que se planeja, porque institucionalmente e intencionalmente, porque a dinâmica do dia a dia, do acontecimento, né, da aula, da aprendizagem, do ensino, ele é algo dinâmico. Então, não tem sentido, eu tenho que replanejar, dependendo de como os meus alunos estão desenvolvendo aí a aprendizagem. Olha lá, alternativa B de bola. Vamos para o texto. Vamos adentrar agora num outro espaço do capítulo 5. Espaço, ensino e aprendizagem. Vou fazer uma pequena leitura para dar a introdução. Em uma aula de história, o professor explicava sobre um dos temas mais importantes para os alunos do 7º ano, Renascimento. Eis que, ao falar dos grandes pintores desse período,
Um aluno se mostra muito interessado em ver os quadros e murais criados por Michelangelo. O professor se vê em um momento de crise. Por um lado, achou a ideia do estudante excelente. Afinal, os alunos não só poderiam conhecer uma obra de arte do Renascimento, mas ver todas as técnicas de pintura que ele havia explicado, potencializando o aprendizado. Por outro, na sala não há projetor e o docente sabe que a sala de informática é disputada à faca pelos professores, provavelmente está sendo utilizada por uma outra turma. O que fazer? Com certeza você, professor, já passou por situações semelhantes a essa. Há muito material interessante na internet que pode ser usado em salas de aula para ampliar o aprendizado do aluno. Existem também vários vídeos aula e ferramentas online, como jogos, quizzes, testes, que poderiam ajudar seu aluno a aprender mais e em seu próprio ritmo. Mas até que ponto conseguimos trazer estas ferramentas para a nossa escola? O espaço na maioria das instituições de ensino foi construído para atender a um tipo de ferramenta didática, a aula expositiva. Todos os alunos sentados em suas carteiras individuais, enfileirados com foco na figura do professor, que profere seu discurso na frente da sala. Olha que interessante essa fala do livro. A lousa, aparato moderno, do século XVIII, dá sustentação à explanação do mestre. Esse espaço estimula a obediência, a concentração em quem fala na frente e a repetição e cópia do que é palestrado. Esse autor afirma que o espaço da aprendizagem, olha só, o espaço de aprendizagem fixa de modo permanente as atividades a realizar, já que afeta o comportamento das pessoas dentro desse espaço e a maneira como se comunicarão umas com as outras. A sala de aula atual, portanto, é um espaço válido para esse tipo de atividade, mas não deve ser o único, ou seja, pode acontecer sim uma aula expositiva, mas não deve ser o único. Os alunos do século XXI, da chamada geração Y e Z, aprendem por múltiplos canais de informação. Ou seja, gente, não é só a aula expositiva. Utilizam várias ferramentas que dinamizam o aprendizado e querem poder instrumentalizar seu ensino com a tecnologia, que já utilizam para se comunicar e se relacionar com seus amigos. É uma geração que não só ouve, mas também fala, critica e constrói. Então a ideia é o quê? Vamos trabalhar dessa forma na escola? A escola precisa ser repensada com vistas a criar vários espaços onde o aluno possa aprender a partir de uma aula expositiva, uma roda de debate, uma leitura, a fim de experimentar aquilo que aprendeu na teoria. A ideia de espaço faz alusão, mais do que aos componentes isolados que o formam, à particular relação que se estabelece entre ele e as pessoas que o frequentam. Claro, gente. Cada espaço deve permitir ao aluno utilizar diferentes ferramentas para que busque seu melhor caminho rumo ao completo aprendizado. Olha o espaço aqui, ó. O espaço funciona como um impulsionador e facilitador para o processo de ensino-aprendizagem do estudante. Para adaptar a escola a esses novos alunos, algumas instituições preferiram recomeçar do zero, derrubar paredes e repensar todo o espaço escolar. Contudo, essa revolução não é a única solução. Basta que o professor repense o espaço da sala de aula como um dos espaços para a prática de ensino, complementar a outros espaços da escola, como o laboratório de informática, a biblioteca ou o pátio. A sala de aula também pode ser reconfigurada de acordo com as atividades propostas pelo professor. Para isso, é necessário que o docente faça um levantamento prévio do nível de aprendizado dos estudantes e das ferramentas mais adequadas para que todos possam ter êxito na assimilação daqueles conteúdos. Após essa etapa, o professor pode refletir sobre qual espaço é mais adequado para uma prática
daquela atividade específica ou como poderia reconfigurar o espaço da sala de aula. Gente, nós terminamos essa parte do capítulo aqui e se prepare para a próxima aula. Acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Um beijo!